meus amigos, hoje então nós separamos um tema que está na obra de Leon Denis, um tema particularmente muito caro ao nosso coração e que tem sido objeto dos nossos estudos mais recentes, tem sido razão das nossas reflexões, dos nossos pensamentos e que a gente vê que é muito oportuno para o momento, apesar de tudo, apesar do muito que já se foi falado, não deixa de ser importante, não deixa de ser inspirador a gente olhar para a dor e reconhecer nela uma grande mestra, como Emmanuel vai dizer, a mestra divina. Mas antes, nós vamos precisar de uma questão de O Livro dos Espíritos, na verdade duas. Boa noite, Márcio. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos precisar de duas questões de O Livro dos Espíritos, que estão logo no início da terceira parte, as leis morais, para que a gente possa fazer um paralelo entre dor física e dor moral. Porque quando a gente fala em papel da dor, a gente está aqui pegando um conjunto, nós vamos definir que conjunto é esse, mas para que a gente possa conduzir o nosso pensamento, a gente precisa de afirmações que são dadas em O Livro dos Espíritos. Na questão 614, Kardec pergunta assim: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade dos homens. Indica-lhe o que deve e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Bom, quando se fala de lei natural, nós estamos falando de lei química, lei biológica, lei física. Nós estamos falando das leis da natureza, lei de gravidade, lei de ação e reação, lei de inércia, lei de conservação da energia. Nós estamos falando disso. Agora, os espíritos pegam lei natural e falam: a lei natural é a lei de Deus. E ainda dizem que a lei natural é a única para a felicidade dos homens. Mas o que lei da gravidade tem a ver com felicidade? A lei da gravidade diretamente talvez não, mas o princípio que há nela sim. Porque o princípio que há nela é o mesmo que há em todas as outras. A lei de gravidade, o princípio tem a lei de atração. Dois corpos que se atraem mutuamente. E São Vicente de Paulo vai dizer que a lei de atração é a lei de amor para os corpos inorgânicos. Aqui também no Livro dos Espíritos, na questão 888A. Ou seja, há uma profunda relação entre lei física e lei moral, entre lei química e lei moral, entre lei biológica e lei moral. Nós precisamos entender isso. Isso vai ficar mais claro na questão 617, quando Kardec pergunta assim: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Então, lei divina, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de religiosidade, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de prece, quando a gente fala de progresso espiritual, tem alguma outra coisa envolvida além da moral? Aí os espíritos vão dizer assim: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as da alma. Então, o que eles estão dizendo aqui? Há uma profunda relação entre lei física e lei moral. De forma que a gente pode olhar para o que acontece no mundo físico e deduzir o que acontece no mundo moral, por um processo de analogia. Isso não é novo, por mais que a ideia dessa forma apresentada possa parecer, mas não é novo. Por que não é?
Porque Jesus já fazia isso. Quando Jesus contava as parábolas, né? E ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a. E aí ele conta uma situação corriqueira, o que é desconcertante. Porque ele vai falar das coisas do céu e ele usa os elementos da terra. Então, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. O homem vai, vende tudo que tem e compra o campo. Descobre o tesouro, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Pegou a situação da terra, compraram um campo, porque tem um tesouro, e assemelhou isso ao reino dos céus. Jesus faz muito isso. O reino dos céus é semelhante a um senhor que vai fazer uma grande viagem. E aí chama os seus servos e distribui os talentos segundo a capacidade de cada um. Situação corriqueira. Então Jesus já fazia isso, né? Quando ele compara a fé a um grão de mostarda. Quando ele traz a questão do sal, da luz do mundo, para dizer sobre os discípulos. Então, ele está a todo tempo fazendo isso. A todo tempo trazendo elementos do mundo físico para explicar o mundo moral. Isso vai ser importante porque uma vez eu estava assistindo um episódio de uma série médica, muito interessante por sinal, e no episódio em questão, o médico iria atender uma paciente incomum, porque ela tinha uma doença raríssima, que é a doença de não se sentir dor. Ela não sentia dor de forma nenhuma. E por mais que a gente possa olhar para ela, para essa doença, e falar assim, nossa, mas é bom. Não sentir dor é muito bom. Ao decorrer do episódio, a gente vai percebendo que sentir dor é essencial para se manter a integridade de um corpo físico. Porque a menina em questão, ela tinha um ritual todos os dias, quando ela acordava, de autoexame. Porque durante a noite ela poderia ter mordido a língua, cortado a língua sem ver. Ela podia ter arranhado os olhos de tanto coçar. Ela podia ter mordido os lábios e ferido. Ela podia estar com algum outro corte no corpo, alguma outra pancada no corpo, sem perceber. Então era um ritual, todo um ritual, para saber se realmente o corpo estava íntegro. Por quê? Porque não tinha o aviso. A dor é um aviso. Olha, tem algo que precisa de atenção. Tem algo que não está encaixado no seu devido lugar. Presta atenção. Então a gente vê que a dor ali era essencial. E aí no decorrer do episódio a gente vê acontecendo coisas que a gente não para pensar. Porque sentir calor e frio, por exemplo, são expressões de dor. Só que uma dor mais reduzida. Quem não sente dor, não sente nem calor nem frio. Então a menina foi fazer um exame, um teste, na verdade, ela pôs a mão num copo de água fervendo. Então era para ela ficar 2 minutos, depois tirar, colocar na de gelo, num balde de gelo. Ela pôs a mão, começou a conversar com os médicos, aconteceu um problema, e aí os médicos tiveram que se afastar, a coisa ficou desequilibrada, ninguém lembrou que a menina estava com a mão numa água fervendo, nem ela, porque ela não sentiu. A hora que ela tirou, queimadura de 3º grau. Então a gente percebe que a dor tem um papel fundamental. É um papel de conservação, é um papel de aviso, é um papel de instrução. Olha, tem alguma coisa que você precisa prestar atenção. E aqui a gente começa a entrar então no livro que vai guiar muitas das nossas reflexões hoje, que é a obra de Leon Denis, o problema do ser e do destino. Muitas vezes apresentado como problema do ser e do destino e da dor, mas, enfim, não muda, não há muita diferença, né? É só uma questão de tradução. Mas no capítulo intitulado A Dor, que é o que nós vamos trabalhar hoje, a dor, e o capítulo A Revelação pela Dor, Leon Denis vai dizer uma coisa que é belíssimo. Ele diz assim: a dor física é mais comumente uma advertência da natureza, que procura preservar-nos dos excessos.
Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de destruí-los antes da hora. Quando uma doença perigosa se insinua em nós, o que aconteceria caso não sentíssemos logo seus efeitos desagradáveis? O câncer no pâncreas, por exemplo, é uma doença silenciosa. Quando a pessoa descobre o câncer, é muito possível que ele já esteja em estágio avançado e, portanto, muito mais difícil de curar. Imagina se todas as doenças fossem silenciosas. Imagina se gastrite fosse silenciosa. Quando a pessoa via, não tinha mais estômago, porque virou úlcera, corroeu tudo. Pouco a pouco, diz Denis, ela progrediria, invadir-nos-ia e esgotaria em nós as fontes da vida. E mesmo quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, esta ainda pode ser benéfica, se causada por nossos abusos e nossos vícios, porque ensina-nos a ter aversão por eles e a corrigir-nos. É preciso sofrer para conhecer-nos e para conhecer bem a vida. Aí ele cita uma frase de Epíteto, que eu acho fabulosa. Ele diz assim: Epíteto, que gostamos de citar, dizia ainda: é um equívoco imaginar que a saúde seja um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem. Usá-la mal é um mal. Usar bem a doença é um bem. Usá-la mal é um mal. De tudo extrai-se o bem, até da morte. Então, eu achei linda essa citação, porque dá o caráter, né? A dor, ela pode ser ruim, mas ela pode ser boa. Da mesma forma que a falta de dor pode ser ruim, ou pode ser bom. Então, o que permite Denis tirar daqui para fazer ensino moral, que é o que ele vai desenvolver no capítulo? Questões 614 e questão 616. 614 e 617, perdão. São as perguntas e as respostas que nos permitem olhar para a dor física e dizer: se a dor física tem esse papel, a dor moral também tem. E aí a gente encaixa uma coisa na outra. Mas tem um detalhe. Porque isso explica, mas não é suficiente. Por isso que Denis não para aqui. Denis avança. E não só num capítulo falando sobre a dor, mas falando sobre a revelação pela dor, que é um passo ainda além. Isso aqui explica, mas não satisfaz ainda. E nós vamos entender por que não satisfaz. Tá, a gente percebeu que se a dor física tem um papel muito importante de conservação, de reorientação, a dor moral também tem. Mas há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que nos pede observar isso que o Denis está falando e que ele vai falar com um pouco mais de cuidado. Não que isso que nós estejamos falando está equivocado, pelo contrário. É um bom direcionamento, mas é o começo da reflexão. Perceber a analogia entre dor física e dor moral é o começo. Porque é a mensagem intitulada A Paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, em que um espírito amigo diz assim: a dor, ela começa a mensagem, né, dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E aí a gente fica pensando assim: mas a dor é uma bênção? Como que pode ser uma bênção? Algo que pode ser tão ruim, que pode trazer tanto sofrimento. Como é que eu vou encarar isso como uma bênção? Isso parece masoquismo, né? A pessoa gosta de sofrer. Parece aquela coisa, que muitos acusam os cristãos, né? Ah, o cristão gosta de sofrer, ele procura o sofrimento. Mas é porque a gente precisa extrair um pouco mais daqui. Mas o quê? É isso que nós estamos buscando. Como é que a gente pode olhar para a dor e entender ela como uma bênção que Deus envia a seus eleitos? Para a gente começar, então, a entender isso, vamos dar um passo para trás. Vamos voltar um pouquinho. Nas questões 737 e 738 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar sobre flagelos destruidores. São questões muito estudadas, sobretudo pelo nosso contexto da pandemia.
Mas tem uma fala dos espíritos lá que deixa a gente assim, incomodado. Eles dizem assim, Kardec pergunta, por que que vêm os flagelos destruidores? Aí os espíritos falam assim, para fazer os homens evoluírem mais depressa. Isso é intrigante. Por que que é intrigante? Porque a gente não morre. A gente tem a eternidade inteira pela frente. Não morre, não vai deixar de existir. Pode reencarnar quantas vezes quiser. Por que a pressa em evoluir? Olha que coisa. Por que Deus quer fazer a gente evoluir mais depressa? A gente não é imortal? Por que essa preocupação? Para a gente entender, eu diria, a princípio eu te diria assim, porque Deus não é sádico. Porque Deus não é mau. Por isso que Ele quer que a gente evolua mais depressa. Mas só para a gente entender o que eu quero dizer, a gente vai precisar perceber uma coisa que a gente faz comumente, que é vincular dor e sofrimento. Os conceitos de dor e de sofrimento. Como a dizer assim, a dor traz o sofrimento. E eu só sofro porque veio a dor. Antes dela eu estava feliz. Mas aí veio a dor e eu comecei a sofrer. Então quando a gente enxerga desse panorama, a gente enxerga assim, poxa, a gente estava tão bem antes da pandemia, por que que veio a pandemia? Isso dá o tom da resposta, isso dá o indicativo do caminho que nós estamos percorrendo aqui. Eu estava tão bem na minha vida, por que que veio essa dificuldade financeira? Poxa, eu estava tudo tão tranquilo, para que que veio essa doença me causar esse sofrimento? A gente entende que a dor causa o sofrimento. E que a gente só sofre porque ela veio. Então eu acho ruim o flagelo destruidor, porque ele trouxe dor e a dor traz sofrimento. Eu acho ruim um problema de saúde, porque traz sofrimento. Eu acho ruim uma dificuldade financeira, porque traz sofrimento. E aí a gente vai acusando a dor de trazer sofrimento para a nossa vida. Só que há uma fala de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que abre outras perspectivas sobre o sofrimento. Às vezes a gente vincula uma coisa na outra, mas o Kardec vai dizer assim, o sofrimento depende da imperfeição, assim como a felicidade depende da perfeição, lá no Código Penal da Vida Futura. Olha isso, o sofrimento depende da imperfeição. Ou seja, você não sofre porque veio a dor. Você sofre porque você é imperfeito. Isso desvincula os conceitos. De forma que eu posso ter dor sem sofrimento, eu posso ter dor e sofrimento, mas eu posso ter sofrimento sem dor. Isso é uma importante chave para o nosso entendimento. Eu posso ter sofrimento sem ter dor. É só a gente olhar como é que a gente está hoje. Ou como que a gente vem ficando ao longo dos anos. A pessoa tem tudo. Ela tem um carro bom, ela tem uma casa boa, ela tem uma família boa, ela tem um trabalho bom, mas ela sofre. Ela não é feliz. Fala assim, mas qual é a dor que ela tem? Nenhuma. Nenhuma dor. Mas ela sofre. Ela sofre. Qual é esse sofrimento? É aquela melancolia, é aquela coisa assim, da falta de sentido de vida, da falta de perspectiva. Sobretudo nas pessoas que acham que vão morrer. Então é esse sofrimento que nem sempre tem dor. Mas
como esse sofrimento decorre da imperfeição, facilmente nós vamos entender que todo mundo sofre. Então a dor não tem nada a ver com o sofrimento diretamente. É claro que um espírito imperfeito passando pela dor, faceando a dor, ele sofre. É natural. Por isso que aí a gente tem que ter um cuidado para ler aqui o que Denis escreveu, porque ele vai falando, ora ele fala dor, ora ele fala sofrimento. Mas é claro, ele está falando para espíritos imperfeitos. A gente só não pode pensar que a dor é causa do sofrimento. A causa do sofrimento é a imperfeição, independe da dor. Então a gente vê as pessoas, tem gente que fala assim, a vida é chata, a vida não tem gosto, a vida não tem cor. E nem sempre a pessoa consegue explicar. Às vezes está tudo bem na vida dela, pelo menos externamente. Não tem. Ela não passa fome, ela tem companhia, ela não é uma pessoa sozinha. Fala assim, mas por que você está sofrendo? Porque ela é imperfeita. Só que esse sofrimento está em todo mundo. Qual que é a diferença? Nem todo mundo percebe. Então tem muita gente que fala assim, nossa, a gente era tão feliz antes da pandemia. Fala assim, será? Será que era? Então por que a gente sofre quando vem a dor? Aqui, talvez, é o ponto mais importante. A gente começa a entrar no ponto mais importante da nossa fala de hoje. Por que a gente sofre? Independente da dor, melhor dizendo. Porque a pessoa é egoísta e ela sofre por ser egoísta. A pessoa, ela é vaidosa, ela sofre por ser vaidosa. Custa tempo, custa dinheiro e mais. Ninguém pode ser melhor que ela. Porque a pessoa vaidosa que encontra alguém melhor que ela sofre muito. Não teve dor nenhuma, mas teve muito sofrimento. Entende? Então a gente vai desvinculando o conceito de sofrimento e de dor. E aí a gente venha nos visitar. Porque que a dor é uma bênção. Às vezes a gente acha que a dor veio trazer sofrimento. Ela não veio trazer um sofrimento. Ela veio revelar um sofrimento que já estava em você. Mas nem sempre a gente vê. A gente já sofre antes. Então, às vezes a pessoa diz assim, poxa, a gente era tão feliz antes da pandemia. Eu falo, não era. Não era. A gente estava sofrendo muito. A gente só não estava vendo o sofrimento. Porque nem sempre o egoísta vê que o egoísmo traz sofrimento. Nem sempre o avarento vê que a avareza traz sofrimento. Ele acha que ele é mega feliz. Mas no fundo, é uma alma triste. É uma alma triste. E aqui a gente começa a entender o papel da dor. Qual é o papel da dor? Porque, às vezes, quando a gente atrela uma coisa na outra, dor a sofrimento, a gente pensa assim, poxa, eu estava feliz. Aí Deus me mandou a dor. Para que ele me mandou a dor? Ah, ele me mandou a dor porque eu preciso ir para o caminho do bem. Eu preciso avançar para o caminho do bem. Mas quando a gente desvincula os dois, a gente entende que a perspectiva não é essa. Porque se fosse essa, Deus poderia parecer um brincalhão. Até Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Por que Deus já não fez todo mundo perfeito? Não é um caminho inevitável? Você não vai ficar puro? Você não vai ser puro daqui a um tempo? Por que Deus já não te criou perfeito? Quando a gente atrela dor e sofrimento, a gente acaba caindo nesse pensamento. Fala assim,
Se Deus me mandou a dor para eu sofrer e ir para o caminho do bem, por que Ele já não me direcionou direto? Aí que está o ponto. Deus não manda a dor para me direcionar, para me fazer avançar. Não é isso. O objetivo da dor não é me fazer avançar. O objetivo da dor é me ensinar a lidar com as coisas que estão me impedindo de avançar. Porque eu estou travado. O travamento está me fazendo sofrer, só que eu não estou vendo, eu não estou percebendo. Por isso que Denis vai dizer, de uma forma louca, ele vai dizer assim, a dor é a expressão do amor de Deus. Você fala assim, mas Denis, você está delirando. Assim, mas pensa o que seria a não dor. Seria a indiferença de Deus. Seria como se Deus dissesse assim, olha, eu já te dei a eternidade pela frente, já te criei, agora quer saber? Se vira. Se vira. Imagina que eu vou te propor uma coisa. Falar, você tem que ir de onde é que você está até os Estados Unidos. A pé. A pé. E eu não vou te dar um mapa, não vou te dar GPS. Tudo que eu vou fazer é matar sua fome e te dar um lugar para repouso. O resto... Aí você fala assim, mas como que eu vou fazer? Eu não sei para onde eu estou indo. Eu não sei a direção. Como que eu vou fazer? Aí a gente fala assim, então eu vou ter que testar todas as possibilidades? Poderia ser. Pode ser que você pegue o primeiro caminho e dê certo. Mas pode ser que você teste todas as possibilidades. Aí você fala assim, meu Deus, por que não me dá um mapa? Por que não me dá uma orientação? E veja, a orientação, ela não é para você chegar. Não. Ela é para te impedir de tentar caminhos que não vão dar em nada. E aí você vai escolhendo. Porque veja, tem vários caminhos possíveis. A orientação, o mapa, ele vem só para falar assim, olha, não vim te dizer qual caminho você vai seguir, mas eu estou te dizendo qual você não precisa seguir. Esse é o papel da dor. Porque seria muita crueldade a gente estar sofrendo, a gente está num contexto em que a vida é vazia, que a vida parece que não tem ânimo, não tem estímulo nenhum. A gente vai sofrendo uma melancolia. Isso todo mundo passa. Porque a maioria das pessoas acham que vai morrer. Então todo mundo experimenta isso de uma forma ou de outra. Pode ser que não saiba, mas pode ser que tenha contato, né? Mas todo mundo experimenta. E aí vem a dor para te dizer assim, olha, se livra de um pouco de coisa que está te impedindo de avançar. A dor, ela vem te revelar o sofrimento para aí você poder tratar. Para aí a gente poder corrigir. Então, ela vem como que reorientar. Ela vem como que reconfigurar. Eu estava com uma série de propósitos, de ideias, de perspectivas, de intenções. A dor vem e muda tudo. Então a gente vê, por exemplo, a pessoa passa internada na UTI. Ela volta muitas vezes com outra ideia, com outros projetos, com outros planos, com outras vontades. Porque ela foi redirecionada. Ou melhor dizendo, ela foi como que aquilo que ela achava importante foi mostrado para ela que não era. Agora ela precisa repensar, ressignificar. Então, aí a gente consegue entender uma fala de Denis que eu achei belíssima também, que eu queria trazer aqui para nós. Ele diz assim, ó: aprende a sofrer. Não te digo procura a dor, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, isso é importante.
Porque o que nós estamos tratando aqui são dores morais. Não, e são dores morais que se apresentam no nosso caminho. Então, não estamos falando da dor que eu procurei. Não estamos falando de dores que eu mesmo causei, que eu mesmo intentei. Não é isso. São aquelas dores que nos buscam. Porque se a gente estivesse colocando essas dores que eu causei também, pelo menos nessa vida, né? Nessa existência, aí a gente poderia estar sim favorecendo o masoquismo, mas não é isso. Estamos falando de dores que nos atingem, né? Aparentemente, sem que a gente tenha feito nada. Mas ainda assim, nesse ponto, a gente vai precisar refletir um pouquinho mais, porque nós estamos falando daquelas dores que nos chegam, mas, por exemplo, não é exatamente o desencarne de alguém. Por mais que as lições, né, essas dores, elas nos ensinam, né, elas nos ajudam, mas não exatamente. Né? A gente está falando, por exemplo, assim, uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade de relacionamento, essas dores. Né? Aí Denis diz assim, aprende a sofrer. Não te digo procurador, mas quando ela se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Estuda sua obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela, ou então de ficares abatido, inerte e acovardado sob a ação dela, associa tua vontade, teu pensamento, ao objetivo que ela se propõe. Procura extrair de sua passagem, por tua vida, todo o ganho que ela possa oferecer a teu espírito e a teu coração. Esforça-te por tua vez para ser um exemplo para os outros. Por tua atitude no sofrimento, tua aceitação voluntária e corajosa, tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Em uma palavra, faz a dor ficar mais bela. A harmonia e a beleza são leis universais. E neste conjunto, isso que eu achei assim de uma preciosidade, e neste conjunto a dor tem seu papel estético. Eu achei isso aqui assim genial, porque lá no livro Boa Nova, no capítulo 3, Jesus apresenta o sentimento como um bloco de mármore. Bloco de mármore. E a boa vontade como o cinzel. O cinzel é aquele instrumento que a pessoa vai usando para lapidar a pedra, o bloco. E aí Denis vai dizer assim, a dor tem um papel estético. Como assim? Não entendi. O que é o egoísta? O egoísta é um bloco de mármore que não foi lapidado. Aí ele precisa ser lapidado. Por quê? Porque ele está sofrendo assim. E nem sempre ele está percebendo. Então vem a dor com papel estético para lapidar esse egoísmo e deixar ele do jeitinho que precisa ser. Então a dor vem para cansar o egoísta de ser egoísta. Então, o egoísta só pensa nele, toda hora é só ele, tudo é para ele, é por ele, através dele, com ele. Aí a dor vem e aí ele tem uma chance. Isso é fundamental. Ele tem uma chance de entender e deixar o sentimento mais bonito. A dor pode vir cumprir esse papel estético que o Denis está dizendo. Deixar o sentimento mais bonito. Então o egoísta, pela dor, ele pode se tornar mais altruísta. E, consequentemente, mais feliz. Olha que coisa. O orgulhoso, ele está sofrendo por ser orgulhoso. Aí ele sofre. Aí vem a dor. Vem a dor. Para quê? Para ele ir moldando o orgulho dele. Para ele ir lapidando esse orgulho, não para ele ficar indiferente.
Porque às vezes a gente tem uma forma de lidar com o orgulho que é assim. Eu não quero ser mais orgulhoso. Aí como que eu faço? Eu fico indiferente. Mas não é isso. Não é indiferente. Indiferente às vezes a um elogio, indiferente a uma sugestão, indiferente a um sentimento. Porque essa indiferença faz a gente não experimentar as alegrias que a gente pode experimentar na Terra. Então você conquistou algo, se alegre pela conquista. Às vezes, em nome de não ser orgulhoso, a gente abafa essa alegria e fica indiferente. Tá bom. Fui campeão mesmo, tá bom. Sabe? Não. Poxa, fui campeão, que coisa boa. Gostei. Fiquei feliz. Recebi um elogio. Nossa, isso me fez extremamente bem. Obrigado, isso foi bom. Então, o contrário do orgulho não é a indiferença. Perdão. O contrário do orgulho é essa humildade que sabe aproveitar as coisas. Mas como que o orgulhoso pode ser conduzido à humildade? Através do processo de lapidação, que é o processo da dor. Então aí a gente traz o último, na verdade, né? A última citação desse livro, porque são 2 capítulos maravilhosos que o Denis traz, a dor e a revelação pela dor. E aí, olha o que ele vai dizer agora, ainda no capítulo A Dor, que a gente está indo e voltando, né, nos capítulos, mas olha o que ele vai dizer. Por mais surpreendente que isto possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio, não é o único, né? Mas é apenas um meio utilizado pela potência infinita para atrair-nos a ela e, ao mesmo tempo, fazer-nos ascender mais rapidamente à felicidade espiritual, a única durável. Olha que espetacular isso. Por quê? Qual que é o papel da dor, então? O papel da dor é gerar uma coisa chamada espontaneidade. Como é que o orgulhoso fica humilde? Tem gente que acredita que é abafando o orgulho, fingindo que não é orgulhoso. Mas esse é o único caminho que não vai funcionar. Às vezes a pessoa ela acredita que ela vai cultivar virtudes dentro dela fingindo que ela não tem defeito. Não, sou orgulhoso não. Ixi, não fiquei com inveja não fiquei. Mas esse é o único caminho que não funciona. Porque se funcionasse, a gente já teria evoluído muito mais do que a gente evoluiu. Há 2 caminhos possíveis. Um deles, que é o que ele está dizendo, é a dor. Porque o papel da dor é te aproximar de Deus. Como? Te fazendo sentir o bem espontaneamente. É uma chance que a gente tem. É claro que a dor pode vir na minha vida, eu reclamo, me revolto e me mantenho igual. Pode. Aí ela vai vir de novo. Porque não aconteceu a lição que deveria ter acontecido. Mas quando a dor vem e eu entendo a lição, que é o que o Denis está colocando, acolho ela como uma amiga e aprendo o que ela quer me dizer, eu gero espontaneidade no bem. Por quê? Porque a dor vem me cansar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da soberba. A dor, ela me cansa. Eu desisto de ser egoísta. Eu falo assim, nossa, mas ser egoísta está sendo sofrido demais. É muita dor. É muita angústia. E aí, eu posso, por mim, intuído, inspirado por Deus, assim, poxa, se esse caminho está trazendo tanta dor, será que se eu seguir por aqui é melhor? E aí eu tento um outro caminho, que às vezes pode não ser melhor, pode ser igual. Aí eu vou sofrer de novo, vai ter dor de novo. Aí eu vou para outro caminho, vou para outro, vou para outro, vou para outro, até que eu vou encontrando o caminho do amor. Só que vai ser uma transformação, vai ser uma lapidação, por assim dizer, melhor dizendo, né? Vai ser uma lapidação
espontânea. Eu vou sentir o bem. Por quê? Porque eu senti o tanto que é ruim ser egoísta. Eu percebi a dor aviso, a dor que veio alertar, falou, olha, você está sofrendo muito assim. Você não percebe? Ama o próximo. Você vai ser muito mais feliz. Não, quero amar só a mim mesmo. Então você vai sofrer por isso. Vai ter a dor por isso. A dor vem, me revela como é ruim ser egoísta e aí eu tenho uma chance. Tá, então deixa eu tentar ir pelo caminho do altruísmo. Deixa eu fazer caridade então. Aí a gente vai sendo naturalmente conduzido. Não vai ser forçado. Esse é um caminho de evolução. Por isso que Denis está dizendo, é um jeito da gente se aproximar de Deus. Porque a evolução é aproximar de Deus. Quanto mais próximo, mais evoluído. A dor tem esse papel de nos buscar. Mas, meu filho, você está muito perdido. Deixa eu resetar aqui para você se reorientar. Deixa eu mudar as perspectivas aqui para você. Por isso que nós citamos. A pessoa fica lá, talvez, na UTI, fica 30 dias na UTI. Ela volta diferente. Você vê que ela voltou, sim. Pelo menos no primeiro momento, né? Ela volta mais abalada, ela volta com outros pensamentos. Ela está tendo a chance de reorientar-se espontaneamente. Aí eu sinto, é diferente. Eu não estou impondo, eu estou sentindo. E aí, então, para a gente terminar, porque aqui a gente trouxe algumas citações, mas isso que nós estamos fazendo é dando subsídios para um entendimento, para um possível entendimento do que Denis está colocando aqui. Porque ele vai dizer coisas assim, extraordinárias. Só que se a gente não entender esse papel da dor, talvez a gente vai ficar na superfície do que Denis escreveu. Então, a ideia é, você precisa ser moldado, lapidado, porque esse é um processo de evolução. É um processo de evolução. Você precisa domar suas más inclinações. E aí a dor vem para ajudar a fazer isso. A dor vem nesse papel. Só que esse é o único meio. Lembra, Denis disse um meio, que tem outro, que é o que está dito na questão 738. Existe o meio do amor. Mas como que é isso? O que nós estamos dizendo que é o papel da dor? Ela vem te revelar um sofrimento que já está em você, mas você não viu. Aí dói, você presta atenção, trata. Você pode só remediar, volta a adoecer, você pode curar e reorienta. Mas tem o amor. E esse amor, ele pode vir, a gente pode notar que tem o caminho do amor. Por quê? Porque ninguém está impedido de fazer um processo de autoconhecimento. Por isso que essa revelação pela dor é importante. Porque quando eu entendo que o papel da dor é me mostrar um sofrimento que já está em mim para que eu possa me reorientar, eu falo assim, então peraí. Eu posso entrar num profundo processo de autoconhecimento, começar a entender o que está me angustiando. Por que eu estou sofrendo? O que tem em mim que não está de acordo com amar ao próximo como a ti mesmo? O que tem? Nossa, eu sou tão vaidoso. Eu percebi a vaidade em mim. Opa, então eu já não vou precisar mais da dor para isso. Eu já percebi. Pode ser que ainda venha a dor? Pode. Porque pode ser que eu não consiga tratar espontaneamente. Pode ser que eu não consiga reconduzir. Mas o amor, ele orienta. A dor, como que ela reseta as perspectivas. Mas o amor orienta. Então, nossa, eu estou muito egoísta. Estou pensando só em mim. Nos mínimos detalhes eu vou vendo esse egoísmo. Aí eu falo assim, como é que eu posso educar isso? Como é que eu posso domar esse egoísmo? E aí a gente vai escolhendo o caminho do amor, porque naturalmente a gente vai perceber o valor do bem. Até a caridade muda de sentido.
Porque aí eu entendo que não adianta nada eu ir distribuir 1000 pratos de sopa. Se eu não entender que o papel do prato de sopa que eu estou distribuindo é aliviar um sofrimento que está dentro de mim, o sofrimento causado por uma imperfeição moral, se eu não entender isso, vou distribuir prato de sopa 40 anos da minha vida, não vai adiantar quase nada. Isso é um ponto importante. Aí eu entendo. Eu posso distribuir um prato de sopa, mas nesse prato de sopa que eu estou distribuindo, eu estou pondo tanta presença. Falando assim, deixa eu pensar no outro. Nesse momento, eu estou aqui para pensar no outro. Aí o outro pega o prato de sopa e quer conversar comigo. Aí eu converso com ele. Porque eu não estou ali apenas para entregar o prato de sopa. Eu estou ali para sentir o outro, para ter empatia pelo outro. Aí ele começa a conversar e eu percebo que a maior necessidade dele não é a sopa. Não é a roupa. Não é o cobertor. Não é o pão. É ser ouvido. E como eu estou ali me predispondo de boa vontade, lembra que a boa vontade é o cinzel? O melhor cinzel. Jesus não diz que a boa vontade é o único, mas que é o melhor cinzel. Aí eu falo, então eu posso. Não vai zerar as dores na minha vida? Não, não vai. Por uma série de motivos. O principal deles é a nossa visão ainda é muito limitada. Por mais que eu olhe para mim, eu não vou conseguir identificar situações que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou soberbo. Não vou conseguir. Por mais que eu me esforce, por mais que eu estude, puxa, aqui eu não consegui perceber. Até porque nós não temos toda a verdade à disposição. Tem muita coisa já, mas não tem tudo. Então vai ter coisa que eu não vou conseguir mesmo. E aí eu talvez eu vou precisar da dor. Mas a questão é, percebendo que a dor revela isso, que a dor traz isso, eu consigo diminuir bastante. Eu consigo ir aliviando o sofrimento. Eu consigo ir aliviando a dor que chega. Porque aquela angústia, eu estou sentindo uma angústia. Assim, será que não é a angústia de estar inútil no sentido de não estar prestando nenhum serviço ao próximo? Sofre. A gente sofre, a gente só não percebe às vezes, mas tem sofrimento. Aí eu entendi, então eu sofro porque eu sou imperfeito. Vou começar a tratar minhas imperfeições. Vou estudar, vou fazer prece. Entende que aí a gente vai gerando essa espontaneidade? Vai sendo algo. Eu entendi o propósito, eu entendi o direcionamento. O que a única coisa que não pode é a gente pensar que a evolução vem de fora para dentro. A evolução, ela é de dentro para fora. Seja pela dor, me ajudando a ser espontâneo, seja pela boa vontade, percorrendo o caminho do amor. Ela só não é de fora para dentro. Então não é tendo atitudes externas que a gente vai evoluir. Não é se parecendo com um espírito puro que a gente vai evoluir. É sendo a melhor versão de nós mesmos. Aí a gente evolui. Então, olha, tem coisa que eu não dou conta ainda. Tem coisa que eu não dou conta. Não tem problema. Mas aí eu vou vai doer, vai ter a dor, eu vou sofrer. Não, você já está sofrendo. Já está sofrendo. Se não consegue perceber, vai precisar da dor, mas entende, a dor é uma benção então. Aí a gente entende a fala do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente entende por que só fazer a relação da dor física com a dor moral não explica tudo. Porque além do indicativo de que tem algo errado, eu preciso gerar espontaneidade. Para que aí sim eu consiga parar de sofrer, eu consiga me direcionar integralmente para o bem que eu preciso fazer, para aquilo que eu sou chamado a fazer. Aí sim, aí as coisas se encaixam.
Essa é para nós a grande revelação pela dor. É entender que a dor tem um papel de lapidação, de moldura, de esculpir. É o papel estético que o Denis está dizendo. E aí sim, eu consigo diminuir muito. Assim, então, é só eu aproveitar as oportunidades do amor e da dor. Eu aproveito, então eu vou dar um passe e o passe vai ser diferente. Porque agora eu entendi que ali eu estou para aliviar sofrimento meu. Através da paciência que eu posso trabalhar com o outro. Através da doação que eu posso fazer ao outro. Mudou tudo. Meus amigos, agradeço profundamente a presença, a participação. Boa noite ao Márcio, à Maria Perpétua que comentaram aí. Obrigado pela presença. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre. E até uma próxima, se Deus quiser.